Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Fiore e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica. Ele é orientado pela Ana Lúcia Beck e supervisionado pela Rosângela Xeren. Eu faço esse projeto em dupla, com o nome de Mensagens de Hermes, estudo sobre elementos decorativos do Palácio Cruz de Souza. E o meu resumo sobre ele eu chamo de Voando pelo Palácio. Agora eu vou localizar vocês um pouquinho sobre por onde voamos. A pesquisa acontece no Palácio Cruz de Souza, antigo Palácio do Governo e atual sede do Museu Histórico de Santa Catarina. Esse que vocês podem ver na imagem e visitar no Centro Histórico de Florianópolis, do ladinho da Praça 15 e na frente da Catedral Metropolitana. No palácio moraram muitos governadores, mas o que eu mais vou falar aqui vai ser o Hercílio Luz, que depois de se eleger em 1894, começou uma reforma que deu lugar ao meu objeto de pesquisa, mais especificamente o teto de hall de entrada, que recebeu uma decoração em estuque pintado. Nessa decoração foram feitas diversas formas geométricas, tendo no centro a imagem de Hermes, deus grego dos comerciantes, como vocês podem ver nessa figura do lado. Nas margens da imagem principal, em outras figuras geométricas menores, é possível ver elementos da fauna e flora brasileira, como aqui no lado direito da tela tem o que se parece com uma bandeja com caju, folhas de café e algumas flores. Agora, nessa outra foto também na direita, a gente consegue ver papagaios em cima e conchas embaixo. Olhando a figura do lado esquerdo, que é de outro teto do palácio, é possível de perceber semelhanças nos ornamentos, nas flores e nas cornucópias. Agora vamos ver um pouquinho sobre o porquê voamos. Apesar de o acervo do museu ser muito completo, a história por trás de muitos de seus objetos segue um tanto desconhecida. Então, com essa pesquisa, eu procuro recuperar essa história, assim como relacionar ela com a história da arte e a tradição iconográfica. E um exemplo disso é essa imagem do lado, de uma peça do Hermitage Museum, que é uma cópia romana de um original grego que representou Hermes. Olhando essa imagem e pensando nela com a do teto do hall de entrada, as semelhanças aparecem e a história se enriquece. Olhando as imagens e lendo algumas referências, mostra como voamos nessa pesquisa. Aqui foi utilizado o livro A História do Mundo em 100 Objetos, do Neil MacGregor, que foi muito importante para aprender a dar significado aos objetos do museu. Com o Lendo Imagens de Alberto Manguel, foi possível olhar com sensibilidade para o teto e buscar imagens que se relacionassem com ele, como a que vimos na lâmina anterior. Ele diz que esse método de ler uma pintura, que usurpa para nós as prerrogativas tanto de um escritor quanto de um leitor, é o único pelo qual nós, os espectadores, podemos almejar penetrar na imagem posta à nossa frente. Outras referências importantes foram os imaginários visuais de Hermes em relação a Inomérico 4, de Theane Mundstock-Jank, importante para pensar a história e iconografia de Hermes, e também composições zoológicas, errâncias transatlânticas de objetos feitos com aves, penas e insetos até os 800, da Maria Cristina Volpe. Esse foi essencial para pensar o significado das frutas, flores e animais presentes no teto. Essa imagem ao lado é um buquê de flores do século XIX, o mesmo momento em que minha pesquisa e a da Volpe acontecem. Inclusive, tem semelhança com as flores que vemos no palácio. Com todo esse voo pelo palácio e pelas referências bibliográficas, descobri as iconografias de Hermes e assim tive certeza de que é ele quem voa pelo museu. Além disso, foram pesquisadas histórias sobre Hermes, o que foi muito importante para se ter um entendimento inicial do motivo para essa divindade ter sido posicionada na entrada do Palácio do Governo. E uma dessas histórias diz que o Hermes engana os mortais, mas também traz muitas riquezas, o que também explicaria sobre as moedas que voam com ele. Sobre a sua iconografia, eu trouxe umas imagens para mostrar as características vistas em outras imagens dele, como naquela peça do Hermitage Museum. As imagens que eu trouxe mostram os seus pés alados, que às vezes aparecem como sandálias, o seu pétaso, que também tem asas, e o báculo, esse bastão com cobras e asas, que segundo o Inomérico 4 foi um presente de outro deus grego, o Apolo. Além das descobertas sobre Hermes, foram reconhecidas algumas das frutas que se encontram ao seu redor,
como as que eu falei anteriormente. E essas frutas, flores, animais e conchas foram pensadas de acordo com a referência de Maria Cristina Volpi, entendendo-se assim o motivo da valorização da fauna e flora brasileira na decoração do nosso país no século XIX. Esses elementos que aparecem demonstram muito o interesse do estucador em valorizar as características brasileiras e até mesmo locais, já que mesmo que ao lado de um deus grego, ele escolhe papagaios, que são animais típicos da América Latina, e conchas, que são comuns no litoral catarinense, para fazer parte da entrada do palácio. E esses são só 2 exemplos de imagens, porque tem vários outros elementos que ele também escolheu. Uma explicação para isso é que no século XIX essas imagens eram moda na Europa, e o Brasil recebia muito essa influência. Por fim, eu agradeço por me ouvir e me ajudar a valorizar esses elementos do nosso Palácio Cruz e Souza. Obrigada.